Então, como eu tava falando, e aí eu passava, sabe? Eu sou uma pessoa assim, eu sou muito emotiva, né? Os autistas, eles são pessoas assim, muito emocional do que racional, entendeu? Então a gente nós somos muito emotivos, muito emotivos. Eu sou detalhista, né? Eu tenho muito medo de magoar as pessoas. Então, exemplo, se eu tô conversando com alguma pessoa, eu tenho medo de falar alguma coisa, sei lá, brincar, falar alguma coisa e magoar a pessoa, eu fico com aquilo na cabeça, nossa, será que isso que eu falei magoou a pessoa? Será que a pessoa entendeu mal? Porque a gente tem isso, de ficar martelando, né? Então, vem pensamentos na cabeça do autista que ele fica ali martelando, pensando, entendeu? Pensando. Só que assim, quando eu era criança, as meninas não queriam brincar comigo, né? Então eu sempre fui assim de ter poucas amigas, né? Não por eu não querer ter. Eu não sei porque do nada as pessoas acabam se afastando. Sempre foi assim, desde quando eu era na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, né? Sempre foi assim. Não sei se é porque eu sou muito assim, que eu sofro muito é porque eu sou muito verdadeira, entendeu? Muito assim, recíproca, né? Então eu sofro muito. Então eu falo, não que eu faço as coisas e fico esperando alguma coisa em troca, mas assim, se a pessoa fala alguma coisa pra mim, se a pessoa me magoa com alguma coisa, eu fico super chateada. Mas assim, ó, eu tenho muita facilidade de perdoar a pessoa. Não guardo rancor. Assim, eu fico assim, normalmente como uma pessoa normal. Fico um tempo assim, vamos supor, uns 20 dias na bad, né? Triste, chorando, pensando. Depois eu esqueço, assim, não esqueço, porque eu não esqueço. Aquilo fica registrado, né, na nossa cabeça, né? Então, traumas fica ali na cabeça da gente. Só que eu perdoo a pessoa. Então a pessoa pode fazer qualquer coisa pra mim, fala alguma coisa pra mim, eu perdoo a pessoa, eu volto a falar normal com a pessoa, eu não consigo ter raiva da pessoa. Aí tem pessoa que me julga, fala, nossa, fulano falou isso, fez isso, e você conversa, você normal, entendeu? Eu não gosto de ter raiva, eu gosto de conversar, de procurar resolver, né, que é a questão. Pra mim, não gosto de ficar mal com as pessoas, porque eu fico muito, me faz muito mal, entendeu? Eu não tá bem com uma pessoa, eu não gosto de não tá bem com uma pessoa. Então, às vezes eu procuro a pessoa pra conversar, pra acertar, pra alinhar. Ah, fulano, vamos alinhar isso, vamos conversar, porque aquilo fica. Não durmo, fica aquilo na cabeça, né? No caso, a minha comorbidade que eu tenho é a parte da ansiedade, né? Às vezes depressão, que na fase adulta é a depressão. E eu tenho muito problema de lembrar o nome das pessoas. As minhas alunas vão ver agora o vídeo, vai concordar comigo. É assim, às vezes eu marco o rosto da pessoa e aí eu converso com essa pessoa, eu sei que eu conheço ela, aí passa um tempo, eu não vejo mais essa pessoa, passa um mês, 2 meses, eu encontro essa pessoa na rua. E a pessoa, ai Tati, ai, tudo bom? Nossa, a pessoa super me conhece. E eu sei que eu conheço a pessoa, mas eu não lembro o nome dela. Então eu tenho essa dificuldade de guardar nome, de lembrar, né? Às vezes, às vezes eu vejo a fisionomia, mas eu não lembro o nome, então eu tenho essa dificuldade, né? Eu fui diagnosticada, eu procurei o neuro, né? O neurologista, no caso, né? Que fez a avaliação pela DMS-5, né? E ele falou que eu preenchi os 3 requisitos, né? Zerei a prova. Então eu também tenho o crachá, eu fiz o crachá, mas eu não uso
não costumo usar o cordão. Esse cordão aqui, pessoal, é o cordão de identificação de que a pessoa é neurodivergente, que ela é autista, tá? Esse daqui, especificadamente de quebra-cabeças, é sobre o autismo. Mas tem autistas também que usam aquele do girassol, né? Aquele do girassol também mostra que a pessoa tem alguma neurodiversidade, alguma neurodivergência, né? Que pode ser tanto TDAH, que também é uma comorbidade do autismo. A criança pode ter o TDAH e o autismo e o adulto também, né? No caso, eu só tenho o autismo. Nível 1 também, né? E eu tenho assim, ó, meu foco, eu sempre gostei de desenhar, de arte. Então, meu foco é arte, né? Eu tô no meu ateliêzinho, né? Que eu montei em casa. Então, eu sempre eu sempre trabalhei com pintura em tecido. Eu aprendi a pintar com 11 anos, né? 11, 12 anos. Então, desde esse tempo, eu faço pintura, pano de prata, as coisas. E eu trabalhei por 7 anos, trabalho ainda, né? Faço enxoval de bebê, personalizado, fralda, bora, essas coisas. E eu dei aula 1 ano no Renascer, né? De voluntária, como professora de pintura. Surgiu essa oportunidade. E dei 1 ano de aula também voluntária no CRAS para as gestantes, né? Então aí vocês vão falar, nossa, mas você é autista, você fala bem, como é que você consegue dar aula? Ah, você não é autista, não parece autista. Mas isso, gente, foi questão de tempo, eu tô com 33 anos, né? A minha juventude, o que me ajudou muito a falar, a conseguir dialogar dessa maneira, foi que eu entrei, a gente éramos da Jufra, né? Juventude Franciscana, que tinha aqui na época, né? Na minha época de adolescência, de 13, 14 anos. E eu era muito tímida. Não abria a boca para falar nada. Eu ficava quieta. Não gostava de sair de casa, né? Às vezes as pessoas chamavam eu, vamos no parque, vamos lá na Fespal, no parque, brincar. Não ia, só ia se a minha mãe fosse. Se a minha mãe não fosse, eu não ia com ninguém sem ser minha mãe. De vergonha, de timidez, né? Não era timidez, era por conta da socialização do autismo já, né? Mas nós que somos diagnosticados na fase adulta, né? Então a gente já chegou nos 33 anos, eu sem tratamento, eu cheguei a fazer terapias numa época mais para tratar a depressão, mas não a questão do autismo, porque nenhum psicólogo na época, né, levantou a questão, opa, pode ser autismo, não. O autismo começou, eu não me lembro que ano que foi que o autismo começou a ser diagnosticado. Então não é que, aumentou, tudo é autismo agora. Não é, gente, não é que tudo é autismo agora, é que agora o autismo começou a ser identificado, né? O que antes era doenças mentais, né? Que infelizmente lá, muito tempo atrás, existia manicômios que infelizmente ficavam crianças e adultos que eram autistas e eram tratados como comorbidades mentais, né? Bipolaridade, esquizofrenia, e não era nada disso. Infelizmente essas pessoas sofreram muito, né? Porque não tinha o diagnóstico e não tinha o tratamento, porque o autismo tem tratamento quanto na parte de terapia quanto na parte medicamentosa, né? Então eu fui aprendendo. A Jufra, a Juventude Franciscana, me ajudou muito, o grupo de jovens. A gente ia na missa, entregava folheto, cantava. Então tinha bastante, o pessoal, a gente conversava, tinha que falar, né? Dialogar bastante. Foi aí que eu fui desenvolvendo, e eu tenho que agradecer muito ao João Paulo, que é meu esposo, né? Que a gente começou a namorar, eu tinha 15 anos. Conheci ele na Jufra. E no começo do namoro, eu era quieta. Se ele não falasse comigo, eu não falava com ele. Eu ia na casa da minha sogra. Se ela não conversasse comigo, eu não falava. Entrava mudo, saia calado, né? E me ajudou
ajudou bastante. E ele me ajudou muito, né? Ele me ajudou, a juventude franciscana, né? O pessoal da época, a igreja, né? Me ajudou bastante a ser o que eu sou hoje. Só que assim, eu não gosto, assim... Eu tenho uma questão, assim, que eu não gosto, assim, de ligar, né? Falar por telefone, eu prefiro falar pessoalmente com a pessoa ou pelo WhatsApp, né? Mas pessoalmente eu prefiro. Ou pelo WhatsApp, ligar, e porque eu fico assim, ó, pensando no que eu vou falar. Então eu tô ligando conforme eu tô ligando. Tô ali ligando. Pra ligar, pra pedir água, eu não ligo. Quem liga é o João Paulo, isso desde quando a gente casou, né? Pra pedir gás é ele que liga, né? Pra pedir lanche é ele que liga. Pra entregar as minhas encomendas é ele que entrega, tá? Eu tenho esses, né? A parte de socialização, mas é só. Mas eu não gosto porque eu fico pensando assim, ó, eu vou fazer ligação, eu fico pensando, ai, o que eu tenho que falar? O que a outra pessoa vai falar? Nossa, se a pessoa falar alguma coisa pra mim e eu não souber responder, o que eu vou... Então eu fico formulando o que eu vou falar, o que a pessoa pode responder, o que eu vou poder responder, o que ela falar, é uma tortura, né? Então eu prefiro falar pessoalmente, porque pessoalmente eu entendo melhor o que a pessoa fala, consigo falar, consigo falar melhor pessoalmente do que pelo telefone. Eu gaguejo no telefone, ou eu falo muito e não deixo a pessoa falar, porque eu quero, né? Fico naquela ansiedade, eu falo, acaba só eu falando e a pessoa acaba não falando. Então eu prefiro falar pessoalmente, né? Ou, no caso, se não for possível, pelo WhatsApp. Mas, claro que se precisar falar por telefone, eu falo, né? Tem essas questões aí, mas eu falo, normal. E eu me encontrei, né, na pintura. E esse ano, graças a Deus, eu passei numa licitação da prefeitura, né? Então eu dou aula nos CRAS daqui da cidade, dou aula para terceira idade, para as gestantes, né? O pessoal do PROAD. Então eu gosto muito de dar aula, né? Eu consigo conversar, brincar, falar. Ninguém fala que eu sou autista. Conversar, falar, brincar, explicar, né? Normalmente, graças a Deus, eu me encontrei, né? Gostei muito de dar aula, tive experiência no voluntário e agora dando aula, né? Gosto muito. E é isso. Conseguir assim, vencer as barreiras das comorbidades que eu tenho do autismo, né? E eu tava falando do crachá, eu acabei parando de falar. Esse crachazinho aqui, depois que você recebe o diagnóstico do neuro, né? No caso, o meu é neuro. Você entra no site do CIPTEA, né? Você não consegue, tá, gente? Deixa eu deixar uma coisa bem clara pra vocês. Tem pessoas que... Porque esse cordão aqui você compra em qualquer loja. Na 25 de março, na internet. Esse aqui eu comprei na internet. É do Muriel, na verdade, esse cordão. Qualquer lojinha você acha esse cordão. Então tem pessoas que abusam, gente. Que usam somente o cordãozinho, né? Sem o crachá. Somente o cordãozinho para conseguir fila preferencial, para conseguir pagar meia entrada em alguma coisa, algum evento, né? Vai lá com o cordãozinho, a pessoa ali às vezes leiga, vê o cordãozinho, né? Fala, é autista, deixa passar. Mas não, gente, se vocês verem alguém somente com o cordãozinho, vocês têm que questionar o crachá, tá? Esse crachá que você só consegue tirar no CIPTEA. Lá eles pedem um monte de informações sobre você, né? E aqui tem um QR Code nele. Então, eu mandei o meu laudo. Meu laudo foi feito pela DMS5, né? O neuro fez ele mesmo o diagnóstico. Então, meu laudo tá aqui,
né? Você manda o laudo lá para a CIVITEA, eles avaliam o laudo, tem que ter o carimbo do médico, tem que ter a assinatura do médico, tem que ter o CRM do médico e tem que ter o CID, né? No caso, o CID deixa eu não falar besteira, é F84.1, né? Autismo. Então, tem toda essa burocracia. Então, não é qualquer um que tem o crachá, somente quem foi diagnosticado verdadeiramente por um médico, tá? Por profissionais da saúde, consegue estar tirando esse crachá. O Muriel tem o dele, ele usa, eu coloco o cordãozinho dele quando a gente vai sair, porque às vezes acontece dele ter alguma crise, né? Em supermercado, para ir no hospital, porque ele fica andando pra lá e pra cá, porque ele não espera, né? Tem pressa. Então, ele fica andando pra lá e pra cá. Então, eu coloco para ele não entrar em crise. Então, geralmente, em casa, na escola, ele não usa. Que nem na missa, ele vai, ele não usa. Mas ele já teve crise na missa. A gente ficou, infelizmente, alguns meses afastado da igreja, porque ele tinha crise na missa, né? Teve 2 dias que eu fui sem o João Paulo, e com o Emanuel e com o Miguel, e ele teve crise porque ele tava com fome, né? E eu tava sozinha, né? Então eu não saio mais sim, para outros lugares sem o João Paulo, com os 3, sozinha. O Miguel me ajuda bastante, né? O Miguel tem 11 anos, ele me ajuda bastante, mas com o Emanuel e com ele eu não consigo, né? Dar atenção para os 2. Então a gente ficou um tempo afastado. Até esses dias também, ele tá tendo algumas crises também, a gente não tá conseguindo ir na missa. Às vezes ele não quer ir. Ele era coroinha, ele gostava muito, né? Ele entrou com 4 anos, 4 para 5 anos, ele gostava muito. Agora ele não. A gente tá tentando devagar, ele não quer ir por conta da túnica, porque ele também tem essa sensibilidade de roupa, gente. Também tem essa questão também. Tanto com tecido, né? Não é qualquer tecido que ele usa. Agora eu tô conseguindo conversar com ele e introduzindo devagar, porque tudo na conversa, tudo na paciência. Tem que ter muita paciência, muito jogo de cintura com a criança autista. Ele tem muita rigidez cognitiva, né? O que é rigidez cognitiva? De você dar ordens, você dar comandos, você falar para ele, ó, vamos fazer isso, e ele tem rigidez de fazer, entendeu? Porque é do jeito dele. Então isso não é birra, gente, é rigidez cognitiva, no autismo, tá? E eu sei diferenciar, como eu falei para vocês, o autismo da birra. A mãe sabe quando a criança tá fazendo birra e sabe quando tá em crise, tá? Então, chegou uma época que ele queria só colocar roupa de time, de futebol, porque por conta do tecido ser molinho. Então, ele ia pra escola com roupa de futebol, ele ia pra missa com roupa de futebol, ele dormia com roupa de futebol. Depois ele passou pra... Ele não parou de usar jeans. Dei fim em todas as roupas jeans dele. Aí eu guardei acho que 3 calças jeans pra ele só. Aí ele só usava calça de pano mole. Aliás, ele não queria usar calça, ele queria usar só roupa de calor. Entrou o frio, ele não queria pôr roupa de frio. Ele passava frio e não colocava roupa de frio porque incomodava ele. Eu tive que conversar. Teve um dia que fez muito frio. E aí ele começou a usar assim a calça de moletom, de pano molinho, e camisa de manga longa, de aquela malha fria, mas por cima do conjunto de futebol. Então ele colocava a calça de moletom por cima do short de futebol e a blusa de frio por cima da camiseta de futebol. É a maneira que eu achei dele pôr roupa de frio, né? E tinha assim, tipo, 3 peças só que ele usava, que ele usou o inverno inteiro. Era 3 calças e 3 blusas só. Era só aquelas, então eu tinha que lavar todo dia e tinha que estar lavadinha, passadinha, pronta para ele pôr, porque ele só colocava aquilo, né? E para pôr o uniforme da escola também foi uma batalha. Ele colocava o uniforme por cima da roupa de futebol. Foi indo, até eu conseguir tirar, né, a roupa de time. E ele conseguia colocar
o uniforme, mas isso com terapia e medicação. No caso, ele toma risperidona de manhã e à noite, por conta das crises, né? De manhã 0,5 para poder manter ele. Às vezes ele tem crise, mas é crises mais, tipo assim, umas 3 por semana. É mais brandas do que no começo, né? Que durava 1h30 e era todo dia. Teve um dia que ele teve 7 crises. Ele ficou muito nervoso. Ele chegou a quebrar a telha que eu tinha no quintal, minha tábua de passar roupa, né? E agora as crises dele são mais brandas ali, 40 minutos, no máximo, 1 hora a gente consegue cortar, lidar, conversar, ter paciência, muita paciência, muita paciência. E ele toma o risperidona também por conta da hiperatividade, né? E às vezes ele tinha um pouquinho de déficit de atenção, mas acabou melhorando, aí agora ele tá só com risperidona, né? Depois o doutor trocou pro Aristável, deu um tempo Aristável para ele, fez bem, ele tomou 2 meses do Aristável, só que aí começou a voltar as crises de novo. Aí eu voltei pro risperidona, que é o que ele toma agora, né? E eu quis fazer esse vídeo, pessoal, para vocês não julgar as pessoas com autismo, né? Não julgar as pessoas, os pais que têm filhos autistas, porque é muito difícil, né? Não é moda, não é brincadeira. Eu amo meu filho, mas eu odeio o autismo dele, né? Eu passei várias madrugadas chorando, né? A pessoa vê a gente ali rindo, vê a gente conversando, não sabe o que a gente passa por dentro, né? Emagreci 4 quilos, agora faz 3 meses que eu e meu esposo nós entramos na academia, né? Com muito esforço, muita dedicação, alimentação, né? Indo na academia de segunda a sexta-feira, quase todos os dias eu consigo estar indo, depois conciliando com as minhas aulas, né? À tarde, com suplementação, com vitaminas, né? Eu consegui ganhar 11 quilos. Tô com 57 quilos agora. Tô bem, né? Tanto emocionalmente quanto fisicamente, graças a Deus, né? Mas é difícil. Eu sofro também. E eu sei que ele também vai sofrer, né? Infelizmente. Porque o autismo não tem cura, ele tem tratamento, só que é o tratamento a vida inteira. É uma diabetes da vida, entendeu? Uma hipertensão. Tem que estar sempre controlando, tem que estar sempre fazendo terapia, tem que estar sempre tomando ali uma medicação. Depois, futuramente, se Deus quiser, espero em Deus que a gente consiga tirar a medicação dele, né? Quando ele tiver maiorzinho, que ele conseguir lidar mais com as emoções dele, né? E eu, no caso, eu tomo o Pondera, né? Que é um antidepressivo, eu tomo de manhã e serve para ansiedade também. E só que para dormir também eu tomo Rivotril, porque senão eu não durmo. Tipo, se eu tenho alguma coisa para fazer amanhã, o que tem o que tem para fazer amanhã eu quero fazer hoje, né? Eu não deixo nada, se eu tenho alguma coisa para fazer semana que vem eu quero fazer hoje. Então eu tenho muito isso. Pontualidade, não gosto de atraso, né? Se tá marcado algum evento, alguma coisa, alguma reunião, algum médico, alguma coisa, um exemplo, 1h da tarde. Então eu tenho que estar lá 20 minutos antes, meia hora antes. Eu prefiro eu esperar do que deixar a pessoa esperando. Não suporto atrasar, né? Quando acontece de atrasar, eu me cobro muito. E eu me cobro muito, gente, né? Tanto na parte profissional, eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então eu me cobro muito, né? Eu não sei se isso é uma qualidade ou se é um defeito. Então eu não gosto de errar. Quando eu erro com alguma coisa, tanto na parte profissional ou na parte pessoal, com as pessoas, assim, eu fico muito mal, né? Eu sou muito perfeccionista, não gosto de errar, não me cobro muito, sabe?
e fico com aquilo, né? Eu sofro muito, 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 muito emocionalmente, muito. Sou muito emotiva. Quando eu gosto de verdade, né? Da pessoa. Eu entrego o meu coração, né? Pra pessoa. Tanto para meus alunos, quanto para amigos, quanto para família, quanto para tudo. Eu me entrego inteiramente ali para a pessoa. A pessoa pode fazer mal para mim que eu tô ali, né? Eu fico triste, eu choro, fica uma cicatriz. É que nem uma vez eu fui confessar com um padre de fora, né, para Páscoa, e eu tinha acontecido algumas coisas particulares na em questão comigo, pessoal. E aí ele falou pra mim, olha, tem uma ferida ali, né? Vai doer um tempo, um machucado. Dói um tempo, essa ferida vai cicatrizar, né? Você não vai sentir dor. Só que toda vez que você olhar para essa cicatriz, você vai lembrar da dor que você passou, né? Eu achei muito bonito isso, né? Isso me tocou muito, achei muito bonito. E realmente eu acho que todo mundo é assim, né? Passa, a gente perdoa tudo, passa, a gente fica bem. Tem coisas de infância, colegas de infância que eu tenho até hoje, né? Que aí a gente olha pra casquinha ali do machucado e lembra, nossa, olha. Na juventude também, né? Com os paqueras da vida, com amizades, né? Então a gente sofre, né? Pelo menos eu sofro, é uma comorbidade minha. Não todos os autistas, um não é igual ao outro, tá? Cada um tem a sua comorbidade. Então, o que o médico faz? Ele não trata o autismo, porque o autismo não tem remédio, não tem medicação. Ele trata as comorbidades do autismo, né? Que é o que eu falei, a ansiedade, a depressão, a hiperatividade, né? As crises, né? Que é a crise de Meltdown é a crise que a pessoa pode ficar agressiva, pode ficar descontrolada, nervosa, chorar, né? E tem a shutdown, que é o desligamento, né? Que o autista tá normal, de repente ele dá uma desligada e fica ali paradinho na dele, ou ele deita, fica deitado um dia inteiro. Essa é a shutdown, né? No caso minha e do Muriel é a meltdown. Também tenho às vezes essa meltdown, né? Por que eu sei tudo isso, gente? Porque eu estudei muito, sabe? Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler. Desde a minha adolescência, eu devoro vários livros. E eu gosto, assim, se eu gosto de algum assunto, alguma coisa que me interessa, eu vou procurar estudar e eu vou saber falar para você tudo sobre aquele assunto, porque eu vou ficar estudando, eu vou ficar procurando em fontes seguras. Então, quando eu descobri o autismo do Muriel, eu passava a madrugada pesquisando, estudando, vendo vídeos de neuropsicólogos, de neuropediatras, de TO, para mim poder ajudar ele, para mim poder entender o que era o autismo. Então, eu sei tudo isso de tanto estudar, tá? Eu gosto muito de estudar, gosto muito de ler, né? Gosto muito de estar informada. Então, é isso. Eu queria falar um pouco para vocês o que é o autismo, tanto na fase, né, do Muriel e tanto na minha fase, né, adulta, 33 anos, descobri no caso com 32, né? E foi uma coisa assim que me deu um alívio. Falei, nossa, descobri o porquê que eu sofri tanto, descobri por que eu sofro tanto, descobri por que eu penso diferente, porque eu sou neurodivergente, né? Então eu penso diferente, o meu cérebro trabalha diferente das pessoas divergentes, né? Que a forma do cérebro trabalhar é normal, né? No caso, eu sou neurodivergente, eu e o Muriel, né? Então a gente tem algumas comorbidades, algumas formas de pensar, algumas coisas pessoais diferentes das outras pessoas. Então eu queria
conscientizar vocês sobre isso, passar um pouco a informação, né? Tanto para as mães quanto para as pessoas, né? Adultas também, que procurem, né? Um profissional para fazer uma terapia, para estar tomando uma medicação para ansiedade, para uma depressão, porque se você não cuida da depressão, você pode... tem pessoas, né, que pensam em... Não vou falar a palavra aqui, porque pode ser que o Instagram barre, né? Mas em autoextermínio. E tem que ser assim, tratado, tem que ser acompanhado, as pessoas têm que dar um apoio, né? Tanto para os pais quanto para as pessoas autistas, né? É uma coisa aí que é difícil, né? É muito difícil, tanto para mim quanto para o Muriel. E é isso, gente. Eu queria mais era falar com vocês, né? Sobre um pouquinho sobre o autismo, um pouquinho sobre a minha vida, um pouquinho sobre a vida do Muriel, o que a gente passou, o que a gente está passando, né? E o que a gente ainda vai passar com Deus, né? Se Deus quiser, a gente vai superando as etapas, né? Eu passei e o Muriel vai passar e as outras crianças dos pais também fiquem tranquilos, porque no começo é difícil a aceitação, né? A gente é muito criticado, muito, muito criticado. E isso, infelizmente, tem muito preconceito, né? Porque as pessoas não entendem, né, o que é o autismo. Acha que é bobeira, acha que é moda, né? Eu falei, mas não é. É muito difícil, muito difícil. Não é fácil, né? Eu fiquei um pouco doente no começo, né? E agora, depois de entender, depois que a gente soube lidar, aprendeu a lidar, né? Foi aí que eu fui acalmando meu coração, fui acalentando meu coração, né? E fui sabendo lidar, porque a gente conhece o filho, né? Então fui sabendo lidar com o Muriel, fui sabendo conversar, falar, opa, é assim que eu consigo tirar ele de uma crise, é assim que eu consigo explicar para ele, é assim que eu consigo introduzir essa alimentação diferente para ele. Então eu com meu marido a gente está aprendendo e vocês vão aprender também, né? Se tiver alguma mãe, algum pai que descobriu, quiser conversar, né? Tirar algumas dúvidas, ou pessoas adultas também, né? A gente tá aí pra tentar ajudar, né? A passar por isso. E eu esqueci de falar também, agora, assim, a estatística do autismo é cada 36 pessoas, no caso, mais crianças, né? A cada 36, uma é autista, né? Então, é muitos casos, né? Põe aí, no mundo inteiro. No caso, 70 milhões de pessoas por ano são diagnosticadas com autismo, né? Então, é muito grande. Então, tem a parte genética, né? Que no caso do Muriel foi genética, eu sou autista, então o meu gene passou para ele, né? Infelizmente. E o Miguel não é autista, eu também fiz a avaliação com a neuropsicóloga com ele. Não deu autismo, deu altas habilidades, né? Ele já tinha um QI alto, que o Miguel, ao contrário do Murilo, ele com 3 anos e meio ele aprendeu a ler e escrever. Ele falava inglês, falava bastante palavra em inglês, sabia forma geométrica, sabia todas as cores. Ele passou pulou um ano, né, da escola, porque ele sabia tudo. E ele com 8 anos eu fiz o teste de QI nele, o QI dele deu 126, que é um QI alto, né, porque o QI normal dos brasileiros se eu não me engano, 89, 93, se eu não me engano, gente, se eu não estiver falando besteira, vocês procuram, porque eu não lembro, não é muita informação, né? No caso dele, com 8 anos, deu 126, já deu acima,
né, da médica. E aí agora, nessa avaliação que eu fiz com ele, eu jurava que ele era autista, porque ele também tem hiperfoco, né? É meu passarinho, viu, gente? Meu ringneck, fazendo arte. E eu tenho hiperfoco em pássaros. Eu amo pássaros. Eu tenho 3 calopsita, um magapornis e um ringneck. Sempre gostei, desde quando eu era adolescente. Sempre tive passarinho. Cuida, assim, solto, né, gente? Fica solto em casa, não deixo preso. Cuido muito bem. E aí... Gente, até perdi o que eu tava falando. E aí, no caso dele foi... Do Miguel foi a superdotação, né? Então, não deu autismo. Os hiperfocos dele faz parte da superdotação. Ele também precisa de um acompanhamento com uma neuropsicóloga, né? Pra estar ajudando ele. Porque ele tem vários hiperfocos. Um dos hiperfocos dele é a música. Ele ama música, né? Toca teclado, toca violino e toca flauta. E ele com 3 anos e meio, ele tirava musiquinhas no pianinho, sabe aqueles pianinhos de brinquedo? Então, qualquer música que você pedia para ele, ele tirava a melodia, né? Uma vez eu pedi para ele tocar Photograph do Ed Sheeran. E ele com 4 aninhos, ele tirou Photograph do Ed Sheeran ali. Aí nós compramos um teclado para ele, não profissional, né? Um teclado assim, intermediário. E ele com 8, 9 anos, ele já tirava as melodias. Depois a gente colocou ele na aula de teclado, né, por 1 ano. Compramos um teclado profissional para ele e ele toca de tudo, sabe, ler partitura. Depois ele passou a tocar flauta, né, que ele faz parte do projeto com a Cris Naga. E ele toca violino também com o projeto Guri. E o violino também. Qualquer música que você pedir para ele, ele tira de ouvido, né? No teclado também ele tira de ouvido a melodia e os acordes, tudo, acompanhamento, tudo. Então, o hiperfoco dele é esse. Ele gosta muito do karatê também, né? Ele entrou com 4 aninhos. Ele é muito dedicado, muito determinado. Quando ele começa a fazer uma coisa, ele vai até o fim, né? Isso que eu admiro muito nele. E ele é faixa verde de karatê com a Sensei Silvana, né? Beijo, Sensei Silvana, beijo Cris Naga e beijo Aline e o Henrique, né? Do Projeto Guri. Pessoas maravilhosas. Se eu estou esquecendo de alguém, me desculpa, porque eu tenho esse probleminha, né? E aí agora eu fiz o teste de QI dele, deu 140, né? Então de 126 com 8 anos para agora 11 anos subiu para 140 o QI dele. Então ele é superdotado, né? Mas tem as questões também, tem as questões boas, né? Mas também tem as comorbidades da superdotação, que é a ansiedade, ele é ansioso, né? A gente tem que ficar de olho, porque também tem um pezinho ali no futuramente adolescente a ter depressão, né? Então a gente tem que ficar de olho, porque eles se cobram muito e são muito perfeccionistas também, né? Principalmente o Miguel. É muito emotivo, qualquer coisa assim, ele chora, se acontece alguma coisa ele chora, ele fica nervoso, ele tem pânico, ele soa, ele passa mal, né? Então tem essa questão. Um é superdotado, o outro é autista, do meio, né? O Muriel é autista, o Miguel é superdotado. E o Emanuel, por enquanto, o que eu tô percebendo nele, que ele, eu acho que assim, tá partindo mais pro lado do Miguel, né? Que ele fala de tudo. Ele conversa comigo como se fosse gente grande. Ele fala tudo que ele quer, conversa, questiona, onde que tá o papai? Trabalhando, ele tá trabalhando, tá? Então ele fala bastante palavras assim, adultas, de crianças maiores, né? Como o Miguel começou também, e ele fala inglês também. Ele me chama de mommy, que é alguns desenhos que eu coloco, aqueles desenhos que ensinam, né? Não coloco porcaria o tempo que ele assiste.
os desenhos dele são desenhos que incentivam, que nem no caso do Miguel. Dora Aventureira é um ótimo desenho que eu aconselho, né, para criança, porque ensina a falar inglês, ensina muita coisa. Então ele me chama de mommy. Então ele vai fazer alguma coisa, ele fala assim: come on, mommy, come on, come on. Aí eu falo pra ele: vamos tomar banho? Come on, né? Ele conta até 10, né? Tá aprendendo cores agora. Ele tem 2 anos e vai fazer 2 anos e 3 meses agora, dia 2 de dezembro. Então ele já sabe a cor amarela, azul, verde, né? Então vamos esperar também, né? Estou de olho nos sinais de autismo, porque o autismo ele é diagnosticável no caso de crianças com 2 anos de idade, né? Que fecha o laudo, fecha o diagnóstico, né? Mas ali quando o bebezinho já fica, o médico já faz um acompanhamento e fecha o diagnóstico com 2 anos de idade com a neuropsicóloga. A partir de 2 anos com a neuro, né? Agora com a neuropsicóloga. Agora com o neuropediatra, não sei se é fechado antes dos 2 anos, tá? Mas ele, por enquanto, não... Eu tô prestando bastante atenção, não manifestou nenhum sintomas de autismo, né? Pode ser que esses sintomas, essas coisas que eu falei pra vocês, pode ser igual do Miguel, da superdotação. Eu falo que eu nunca tive um filho assim normal, como eu posso dizer, sem ter as diferenças, né? O Miguel sempre foi uma criança muito adulta, né? Ele conversa hoje, conversa de adulto, ele é muito responsável. Às vezes ele quer ser muito responsável com o João Paulo, tem que brecar ele. Opa, ó, você tem só 11 anos, né? Ele é muito responsável, ele se cobra muito, então a gente segura nessa parte, né? Agora, essa parte dele gostar das coisas, às vezes as pessoas falam: ah, vocês estão sobrecarregando, tá fora muita coisa. Não é, gente, ele ama. Ele faz porque ele gosta mesmo. Ele gosta muito de música, muito, 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 muito. Ele gosta muito de karatê. E ele quer fazer tudo. E tudo que aparece pra fazer, ele quer fazer. Ele fazia futebol, né? Mas ele acabou saindo do futebol porque tava acontecendo muita coisa, ficando muito sobrecarregado. Falei, ó, vamos tirar o futebol, né? Porque depois mais pra frente você volta. Porque tava ficando muito sobrecarregado, né? E futebol também é a parte de esporte, assim, ele gosta muito de assistir futebol, gosta de jogar futebol, mas ele não é muito, assim, ligado. Ele é mais ligado na parte de estudar, gosta de astronomia, de parte de ciências, essas coisas, física, matemática, ele arrasa na matemática. O Muriel também arrasa na matemática, eu era péssima. Minhas professoras, a Inês Bacniche e a Marisa, eu tirava notas vermelhas. Infelizmente, de exatas eu nunca fui para exatas, né? Sou formada em técnico de enfermagem, né? Trabalhei um tempo na área, atuei uma época um tempo na área, trabalhei no ambulatório, né? De usina, trabalhei no hospital, né? Trabalhei como home care, mas eu não, assim, eu gosto muito, né? Mas eu tenho tipo um toque, sabe, de medo, depois teve o Covid aí, ainda bem que eu não tava atuando, né? Tenho medo muito de doenças, essas coisas, né? Que faz parte da uma comorbidade do autismo, né? Toque. Mas com a enfermagem, né? Eu aprendi, eu já fiz, desengasguei o Miguel quando era pequeno, ele engoliu uma moeda, parou aqui na traqueia, né? Uma moeda de 10 centavos, ele virou num copinho, engoliu. E eu super normal, peguei ele, tinha 1 ano e meio para 2 anos, eu virei ele, já fiz a manobra, né? De Heimlich, de bater nas costas, e a moeda voou, né? E eu super tranquila, eu com essas coisas eu faço super tranquilo, né? Quando meu avô era vivo, meu avô paterno, ele se engasgou com um comprimido, tava saindo para trabalhar na época, na usina, e a minha mãe me gritou, né? Ele era acamado, ele ficou acamado, ele teve Alzheimer, né? Teve AVC, ficou cego, acamado. E ele engasgou com um comprimido, né? Que ele começou a parar de deglutir, né?
E eu fiz a manobra nele. Aquele dia eu achei que eu ia perder ele, porque ele já tava todo cianótico, né? O cianótico é todo arroxeado, com a boca roxa, já tava desfalecendo. Eu peguei ele sozinho, né? Porque minha mãe ficou muito nervosa, então eu peguei ele sozinho no colo, coloquei ele no meu joelho e fui fazendo a manobra de Heimlich, né? Que pega aqui no estômago. E não estava tendo sucesso, não saiu o comprimido, ele não voltava e eu tive que deitar ele na cama e partir para massagem, né? Aqui, na região do estômago, né? Comecei a bater, ele até chegou a trincar uma costela dele, mas eu consegui tirar o que saiu o comprimido da boca dele. Então, o Manuel também engoliu um selo, quando ele tinha 10 meses, um selo de roupa dessa grossura assim, de tecido bem duro. Também parou na traqueia também, que eu abri a boca dele. Na parte oral não tava, já tava aqui na traqueia, né? Então eu virei ele, rapidamente estava sozinho em casa, o João Paulo estava trabalhando. Fiz ali a técnica e consegui o espelhinho. Então, serviu, né? Pra eu poder ajudar, aplicar medicações aqui na família, eu que aplico, né? Coloco soro, se precisar da injeção eu aplico, né? Mas atuar na área, infelizmente, eu não consigo. Tentei trabalhar em comércios, como no supermercado também, não consegui por conta da socialização, né? E eu fico muito nervosa. Eu sou muito dedicada ao trabalho, então eu sou muito perfeccionista. Então, tipo assim, se eu tô lá no trabalho, por exemplo, no supermercado, alguma coisa, se eu faço alguma coisa que eu acho que eu posso ter errado, eu fico com aquilo na cabeça até chegar no outro dia, entendeu? Então eu fico com aquilo. Se eu vou trancar algum lugar, tipo, vou trancar algum estabelecimento, trabalhar em algum lugar, tenho que trancar o estabelecimento. Nossa, gente. Eu fico pensando, gente, será que eu tranquei? Será que eu fechei as janelas? Será que eu tranquei as janelas? Isso é toque, viu? Será que eu tranquei o portão? Será que eu tive o alarme? E se chover, se eu deixei a janela aberta? E se eu não tranquei, meu Deus? Fica na sabe? Agora não, agora eu tô conseguindo consegui bastante a lidar com isso, né? Mas eu ficava, nossa, gente, será que eu fiz isso? Será que eu fiz isso errado? Será que eu fiz aquilo certo? Então era uma tortura pra mim. Então eu me encontrei em trabalhar assim, né? Fazendo os enxoval que eu consigo uma renda, trabalhando a mesma renda de eu trabalhando, né? Fora, não tão alta, né? Mas dá pra ajudar o meu marido. E agora eu tô dando aula. Graças a Deus, né? Dando aula pro pessoalzinho aí que eu amo todo mundo. Todos eles estão no meu coração. Me divirto. E é a minha terapia. Eu não fiz um tempo de terapia com psicólogo, não faço mais. Minha terapia é dar aula, né? Lá a gente fala que lá é uma terapia. Eu falo, meus alunos, a gente vai lá, né? Faz a arte, aprende a pintar e a gente conversa sobre tudo, né? A gente brinca, a gente ri. Um tá com um problema, chega e fala, aconteceu isso com hoje, outro dá conselho pro outro. Então eu falo que ali é uma terapia, então todo mundo gosta, né? Eu também gosto muito porque é uma terapia para mim e para os alunos, tá, gente? Então é isso, tá? Futuramente eu vou estar pensando em, sei lá, fazer algum canal, né, no YouTube ou no TikTok, para estar falando mais sobre o autismo, né? Tanto na fase adulta quanto na fase da infância. E qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês me dão um alô, tá? Obrigado por vocês terem assistido, tá? E vamos ver futuramente se eu faço uma live. Eu preferi fazer vídeo primeiramente, pra mim ver como que ia sair, né? Porque na live é ao vivo, né, gente? Então você tem que ponderar tudo certinho. É ao vivo, né? Então eu preferi fazer vídeo. Mas futuramente vamos ver de estar fazendo uma live, né? Pra estar conversando com o pessoal, trocando experiência, tá? Tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. E obrigado e até mais. Tchau, tchau.